Nessa terceira parte, contém problemas envolvendo os conjuntos. Porém, nesses problemas, os elementos não serão importantes, mas sim a quantidade de elementos em cada conjunto. Então, não interessa quem é o elemento, e sim a sua quantidade. Então, vocês podem verificar que aqui eu tenho um probleminha, uma situação, em que numa pesquisa foi, foi procurado saber quem gostava de basquete ou de futebol. Então vejamos que dois conjuntos principais, então basquete e futebol, nós temos aqui que 7 alunos praticam basquete e futebol, praticam as duas atividades, 25 alunos praticam futebol e 15 alunos praticam basquete. Uma coisa que tem que ser cuidado nesses problemas é que normalmente alunos ou dados foram contados duas vezes ou mais e não é perceptível no problema. Então, quando você fala que 7 alunos praticam as duas atividades, basquete e futebol, e fala que 15 alunos praticam basquete, esses 7 alunos aqui estão contados aqui novamente. Então, se eu for somar todos esses valores, dependendo a pergunta, vai dar errado se eu não distribuir corretamente. Então, quando não aparecerem as palavras apenas, exclusivamente, somente, antes dos números, então eu vou ter que descontar esses valores do valor principal, que é a intersecção entre dois conjuntos. Vamos ao exemplo aqui. Então, começa sempre distribuindo a intersecção. Então, aqueles que praticam as duas atividades são os elementos que estão tanto no basquete quanto no futebol. Eu até sublinhei o E, que o E significa a intersecção. A gente já viu no vídeo anterior isso. Então, começo colocando o 7 aqui na intersecção de basquete e futebol. Quando eu vou colocar o 15, eu não vou poder colocar o 15 aqui no basquete, porque já tem 7 que praticam basquete. Então, vou ter que fazer 15 menos 7, então vai ser 8. Então, vou colocar o 8 e não 15. Mas se somar o 8 com 7, 8 mais 7 dá 15, ou seja, no basquete tem 15 elementos. Só não vou poder descontar se aparecesse uma palavra apenas, somente ou exclusivamente, porque daí estaria dando o valor integral para somente basquete, para apenas basquete. Então, muito cuidado com essas palavrinhas. 25 alunos praticam futebol, porém 7 já foi distribuído. Então, não vou colocar 25 aqui. Então, 25 menos 7 vai dar 18. E pelo total de alunos pesquisados, nós vamos ver que tem ainda 10 alunos que não optaram por nenhum desses esportes. Então, eu coloco separado aqui, porque se não pratica nenhum esporte, não faz intersecção com basquete e futebol. Porque se faz basquete e futebol, faz alguma atividade. E nenhum não faz nenhuma atividade, então é um conjunto que fica separado. Agora, depois de distribuídos os valores, nós podemos responder as perguntas. Então, o número de alunos que pratica basquete ou futebol. Apareceu o ou, lembrem que o ou significa união. Então, vou ter que unir todos os elementos do basquete com todos os elementos do futebol. Então, do basquete eu tenho 15, junto mais os 18 que são só de futebol. Então, 15 mais 18, 33. Então, 33 praticam basquete ou futebol. Quantos alunos foram entrevistados?
os 33 mais os 10, ou seja, 43 entrevistados. Então, sempre cuidar o nenhum, às vezes passa despercebido no problema. Então, aqui temos o que a gente respondeu. O ou significa união, então vou ter que juntar os dois conjuntos. Juntando eles vai dar a soma 33. No B, então vou fazer a união de B com F com N. Basquete, futebol com nenhum. Une todos eles, vai dar 43. Então, há algumas perguntas extras aqui para a gente tentar esclarecer melhor. Quantos alunos praticam somente basquete? Então, somente basquete é aqueles que não fazem intersecção com futebol e nenhum. Então, somente basquete é 8. Quantos que praticam a modalidade basquete? Daí são todos os que fazem basquete. Então, 8 mais 7, então 15. Basquete e futebol. É a intersecção entre basquete e futebol. Então, a intersecção é 7. Agora, se eu falar basquete ou futebol, é a união de basquete com futebol. Então, é a soma de todos. Então, 33. Vejam que uma palavrinha muda, a interpretação muda o resultado. Tá? Então, basquete, futebol 7, basquete ou futebol 33. Vai mudar consideravelmente. Quantos que praticam apenas futebol? Então, apenas futebol é 18. Quantos que praticam futebol? Então, é todos os que praticam futebol, mesmo aqueles que praticam basquete ao mesmo tempo. Então, 7 mais 18, 25. A interpretação é muito importante nesses problemas. Agora, nós temos um probleminha com 3 conjuntos em intersecção. Então, aqui nós tínhamos 2 conjuntos, agora vamos ter 3. É uma pesquisa realizada com 275 consumidores, e daí alguns compram os produtos da marca A, outros da marca B, outros da marca C. Alguns compram de 2 produtos ao mesmo tempo e alguns de 3 produtos ao mesmo tempo. Então, a gente vai começar pela intersecção de 3 marcas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui é o número 15 que eu vou ter que utilizar. 15 compraram as 3 marcas ao mesmo tempo. Então, os 15 eu vou colocar bem no meio, bem no centro. Porque aqui no centro, ele vai estar em A, em B ou em C ao mesmo tempo. Se eu colocar em qualquer outra parte, vai ficar alguém de fora, algum conjunto de fora. Depois eu vou para os conjuntos pelas intersecções de 2 conjuntos. 35 compraram das marcas B e C. Então, B e C está aqui. A intersecção de B e C é toda essa parte aqui, ó. Então, eu não vou poder colocar os 35 aqui, vou ter que descontar do 15. Então, 35 menos 15, eu vou colocar somente 20. E sempre eu vou descontar quando não aparecer aquelas palavrinhas mágicas, o apenas, o somente, o exclusivamente. Se caso aparecerem aquelas palavras, eu não desconto. 25 compraram da marca A e C. Então, A e C é essa parte aqui. Então, tem que ter 25, eu já tenho 15, então 25 menos 15, 10. 30 consumidores consomem as marcas A e B. A e B está aqui, essa é a intersecção. Então, eu vou ter que colocar 15. Então, 30 menos 15, eu coloco somente 15. Agora, eu vejo aqueles que consomem uma marca. 120 consumidores compram produtos da marca A. Então, da marca A, eu olho todo o conjunto A. Tá? Todo o conjunto A. Então, dentro do conjunto A, eu já tenho distribuído 15, mais 15,
mais 10. Então, eu já tenho distribuído 40 elementos aqui dentro do conjunto A. Então, se são 120, eu vou ter que colocar somente 80. 120 menos 40 vai dar 80. A mesma coisa eu faço para B. Ó. B é todo esse conjunto aqui. Já tenho dentro do B 15 mais 15 mais 20. 15 mais 15, 30, mais 20, 50. Eu tenho que distribuir dentro do B 110. Então, 110 menos 50, que eu já tenho distribuído, então 60. Agora, dentro do conjunto C, eu vou olhar o conjunto C. No conjunto C, eu tenho distribuído 10, 15 e 20. Então, eu tenho distribuído aqui no total 45. Se eu quero distribuir na marca C 110, então falta 65. 110 menos 40, menos 45, 65. Aqui, o que eu fiz? Eu separei aqueles que estavam repetidos. Então, esses 15 aqui estavam dentro do 35, dentro do 25, dentro do 30, dentro do 110, dentro do 110, dentro do 120. Então, quando eu faço essa distribuição no diagrama, eu acabo separando esses casos em que foram repetidos, e daí eu vou ter mais sucesso na hora de responder as perguntas. Então, quantos consumidores compraram somente os produtos da marca A? Apareceu a palavra somente, quer saber então aqueles que estão somente em A, que não fazem divisão, que não fazem compras da marca B nem da marca C. Então, aqueles que estão em A, eu tiro aqueles do B e C, então são 80. Então, somente A, 80. E da marca B? Somente B, quantos? Somente B, eu vou olhar somente aqueles que estão em B e não fazem divisão com A e C. Então, 60. E da marca C? Somente C. Quantos da marca somente C? Somente C, então, 65. Então, depois de distribuído, fica fácil de resolver os problemas. Claro que se a gente observa aqui, quantos consumidores compraram produtos da marca A? Ficaria fácil vir e dizer que 120 compraram a marca A. Mas a interpretação do problema é quem vai definir essa diferença de 80 para 120. Eu poderia botar 120 e achar que estava certo, mas não estava. Então, tem que ter muito cuidado com esses problemas.